Olá, boa noite. Boa noite. Como fazemos todos os domingos, aqui estamos mais uma vez para mais um Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos. Na paz do nosso Mestre Jesus. Boa noite, Adalgisa querida. Boa noite, Nise. Sejam bem-vindas. Nesse momento, são exatamente 19 horas. Vamos aquietando, asserenando nossos corações e rogando, como sempre fazemos, a presença desse mestre, com seus benfeitores amigos, seus trabalhadores incansáveis dessa seara de amor, que estão sempre junto a nós, tentando nos auxiliar, nos intuir os pensamentos, as ideias certas para aqueles momentos mais difíceis que surgem na nossa caminhada terrena. Te rogamos nesse momento, Mestre Jesus, a companhia, as bênçãos e a fluidificação das nossas águas. Ó Mestre Jesus, Tu sabes as nossas reais necessidades e é por isso que te pedimos que nos guie e fique conosco em mais este Evangelho no Lar, nos auxiliando na assimilação da leitura e nos fortalecendo para que possamos seguir nesta caminhada, tentando sempre colocar em prática aquilo que aprendemos sobre os teus ensinamentos de amor. Muito obrigada. Que assim seja. Para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos estudar hoje, ler um pouquinho do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 18, que trata dos laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade de existência, conforme nós veremos nessa leitura. Diz assim o item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo afeto, simpatia e semelhança. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, porque, após sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos no retorno de uma viagem. Ou seja, quando a gente daqui parte, a gente vai para a erraticidade. Ao contrário do que muitos irmãos pensam, que erraticidade estão só os espíritos, né, errantes e tal, é que lá nós temos oportunidade de evoluir um pouquinho através de estudos,
de trabalho, é na erraticidade que nós praticamos tudo isso. E lá nós reencontraremos os nossos amores. Então, por isso que nos diz aqui no título que são fortalecidos os laços de família pela reencarnação, né? A gente vem e aqueles que lá ficaram ficam torcendo para que a gente evolua. E quando nós estamos lá e eles aqui reencarnados, também ficamos torcendo por eles, orando, pedindo a Deus por eles, né? E quando diz aqui que são quebrados aí os laços de família pela unicidade de existência, mas na frente nós veremos também que se nós morremos e fomos bonzinhos, vamos para o céu, fomos maus, vamos para o inferno, acabou ali. Então, eu só vou rever aqueles meus familiares, meus afetos, se eu fui para o inferno, se eu vou para o inferno, só se eu for mal também. E se eu fui bom, só se o outro familiar for bom também. Aí nós vamos nos reencontrar. E isso é eterno, já era, né? Não vamos voltar, não vamos tentar evoluir. Mas daí onde estaria a bondade divina? Onde estaria a misericórdia divina se fosse assim? Uma vez só e nada mais. Não teríamos oportunidade. Não teríamos nenhuma chance, não é? Então não fecha com a nossa doutrina. E aí diz assim: muitas vezes até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Se uns já estão encarnados e outros não são menos unidos pelo pensamento. E aqui quando diz assim, muitas vezes até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou em um mesmo círculo. Porque, sabe, aqueles amigos, ou aquela pessoa que a gente nunca viu antes e de repente a gente se depara com aquela pessoa e a gente gosta tanto daquela pessoa, nem sabe explicar por quê. É por isso. Porque nós já temos afinidades anteriores. Nós já estivemos juntos em algum momento. E a nossa caminhada terrena dá um jeito de nos reunir novamente. E o mesmo, o contrário, também acontece, né? Aquela pessoa que a gente nunca viu antes e tem um mal-estar, quando se depara com ela, dá aquele mal-estar. Então, algum desafeto anterior. Então, a gente, para evoluir, nós precisamos trabalhar isso em nós e não deixar que esse mal-estar, pelo menos de nossa parte, continue. Nós temos que fazer de tudo, o impossível, para que isso não continue, para que a gente não retorne para lá com mais essa animosidade, não é mesmo? E aí diz assim: os que são livres velam sobre os cativos, ou seja, os livres são os que estão no plano espiritual, cativos somos nós. Então, os que são livres, eles velam sobre nós, né? Os nossos amores que deixamos lá, que não nos lembramos aqui, né? Os mais evoluídos procuram fazer progredir os retardatários. Sim, ficam nos sugerindo coisas boas, né? Assim, após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado, por não mais ser perturbado pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum golpe fira seu afeto mútuo. Então, nós vamos nos depurando, vamos tentando nos melhorar, vamos evoluindo. Então, nada mais afeta esse nosso afeto. Nada mais vai interferir. Esse afeto só tende a crescer
porque estamos a cada pouquinho, cada existência corporal, vamos evoluindo um pouquinho mais. E tudo isso com essa força que a gente recebe. Entenda-se que se trata aqui do afeto real, de alma para alma, o único sobrevivente à destruição do corpo. Porque os seres que só se unem movidos pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas os afetos espirituais são duráveis. Os afetos carnais extinguem-se com a causa que os fez nascer. Uma coisa mais prática, aqueles relacionamentos por interesse, né, por conveniência, não são afetos verdadeiros. Então, não tem porquê. Acabou aqui, acabou também. Não tem por que se reunirem lá. Lá não tem nada de interesse. Apenas os afetos espirituais são duráveis. Os afetos carnais extinguem-se com a causa que os fez ser. Por isso que ele diz assim aqui. Né? Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, na realidade não significam nada uma para a outra. A morte as separa sobre a terra e no além, né? Muitas uniões aqui já se desfazem, né? Porque não tinha nada além do interesse. Dá licença que eu tenho que tomar minha água. E diz assim o roteiro que sempre vem nos auxiliar. O item 18, sobre o item 18. Como se relacionam afetivamente os espíritos na vida espiritual? Eles formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações, e desfrutam a sublime alegria de estarem juntos, compartilhando novas existências. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Um exemplo, né? Eu tinha um vício na encarnação anterior e eu vim para me livrar desse vício. A minha prova era me livrar desse vício. Então, aqueles meus afetos que lá deixei, torcendo por mim, vibrando por mim, orando por mim, ficam lá torcendo. E eu consigo. Me livrei do vício. Fiz o impossível mesmo quando sentia vontade, porque fica no nosso arquivo. Mesmo quando sentia vontade de ir para bebida, para droga, não importa, um vício. Eu consegui. Não voltei a ser o que fui na encarnação anterior, viciada. Eu chego lá, eles fazem festa. Por quê? Porque eu consegui. Então isso é muito bom, assim como a gente tem aqui, lá mais ainda. Porque de alguma forma as vibrações, as orações desses nossos afetos nos auxiliam bastante. Isso é muito bom, não é? Saber que temos. Todos nós temos. E diz assim na questão 2: o que acontece a esses espíritos quando uma nova encarnação os reconduz ao mundo material? Uns permanecem separados apenas momentaneamente, buscando-se de novo na erraticidade, como amigos que voltam de uma viagem. Outros se reúnem em nova encarnação, encontrando-se no mesmo círculo de amizade ou na mesma família, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres
velam e auxiliam os que se acham no cativeiro. É importante aqui, né, encontrando-se no mesmo círculo de amizade ou na mesma família, porque às vezes vem como um amigo próximo, às vezes noutra cidade, noutro país, mas a gente acaba se reencontrando. Anda para lá e para cá, a gente acaba se encontrando. Isso é muito importante. Porque nós sabemos que às vezes vem na nossa família algum inimigo, justamente para que ajudemos ele a progredir, ou às vezes nós somos o inimigo. Então, que aquele, começando pelo amor da mãe, que é o amor incondicional, e se ela gerou ali um inimigo anterior, ela já vai dar amor. E nos disse Jesus, só o amor pode combater o mal. Só o amor pode combater o ódio. Por mais que a gente relute em aceitar, é uma grande verdade. Então, por isso. Então, às vezes, nasce alguém ali e às vezes é tão gritante a diferença que as pessoas dizem assim, fulano é a ovelha negra da família. De tão gritante que é a diferença daquele que reencarnou ali para evoluir, mas também para nos fazer evoluir. Por que nos fazer evoluir? Porque se foi alguém que a gente odiou, a gente precisa amar. E é justamente aquele que causa problema, causa perturbação no ambiente, causa perturbação no lar. Esse é justamente o que precisa. Como disse Jesus, os sãos não precisam de remédio. Então, quando nós temos o esclarecimento dessa doutrina, não tem como dizer que somos cegos, nós já não somos mais ignorantes. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, tentar ao máximo. Né? E diz assim, de que modo a afeição entre os espíritos se torna mais forte a cada encarnação? Após cada existência, os espíritos alcançam níveis superiores de aperfeiçoamento, tornando-se progressivamente menos presos à matéria. Sem a interferência do egoísmo e das paixões, a afeição que os une torna-se mais apurada e verdadeira. Podem, portanto, os espíritos percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a estima mútua que os liga. E qual a diferença entre a afeição espiritual e a afeição carnal? A afeição espiritual é aquela que verdadeiramente liga as almas e a única que sobrevive à destruição do corpo. A afeição carnal une os seres através dos sentidos, desaparecendo juntamente com o corpo. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem, como já falamos anteriormente. As ligações baseadas em interesses permanecem no mundo dos espíritos? Não. As pessoas que se unem por laços de interesse, sejam eles de que natureza forem, nada representam umas para as outras, senão instrumento de satisfação de suas ambições. Tais interesses não sobrevivem à vida corpórea. Aqueles que se ligam por interesse, nada realmente são uns para os outros, e a morte os separará, tanto na terra como no céu. E por que, sem razão aparente, simpatizamos ou antipatizamos com certas pessoas, mesmo familiares? Olha aí o que falamos antes. Estes sentimentos podem revelar simpatias de vidas passadas ou rixas e desentendimentos anteriores. Façamos da presente encarnação ocasião para fortalecer laços de amizade e superar desentendimentos e malquerenças. Então, aquilo que falamos também, né? Vamos
tentar superar esses desentendimentos, né? Na vida espiritual, temos vários pais e diferentes mães? Não. No mundo espiritual, as ligações consanguíneas decorrentes da carne desaparecem. Lá, somos todos irmãos. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais e 10 mães. Lá, encontrará sempre os que foram objetos de sua afeição. Até porque nós precisamos lembrar, queridos irmãos, que, por exemplo, hoje eu estou Helenita, filha de Elvira e José, né? Mas numa encarnação passada, eu posso ter sido um homem, pai da minha mãe, ou pai do meu pai. Por quê? Porque nós vamos reencarnando. Nós não temos fui uma mulher, você sempre uma mulher. Para começar, o espírito não tem sexo. Então, por isso que aqui nos explica que nós não vamos encontrar lá, porque nós vamos reencarnando. Vamos reencarnando. E eu preciso, para evoluir, por exemplo, vir João, filho da Maria. Então, eu estou Helenita, mas posteriormente, num planejamento, o plano espiritual planeja tudo direitinho. Eu tendo condições, eu auxilio no que eu acho que vou suportar de prova, né? Para tudo que eu preciso resgatar pelos meus erros. Então, vai mudando. Então, por isso que diz aqui que eu não vou chegar lá e encontrar 10 pais, 10 mães. Por isso. Porque o espírito reencarna sobre outra forma, né? Pode reencarnar do mesmo sexo, mas pode, na mesma família, ser filho daquele de quem já foi pai, ou irmão, ou tia, ou avó. Né? Então, o que importa mesmo é a finalidade da nossa reencarnação. E isso sim importa. Então, por isso que vai ser decidido de conformidade com aquilo que a gente precisa para evoluir. Qualquer coisa, se quiserem fazer alguma pergunta, deixem nos comentários, que depois que eu editar o vídeo, que eu colocar para o YouTube, eu vou responder, tá bom? Sempre com carinho. Diz assim: que lição de vida nos dá o tema de hoje? Que a encarnação nos proporciona a convivência constante com aqueles a quem amamos, e que nada, nem mesmo a morte, consegue separar os que se unem por sincera afeição. No plano físico, como no espiritual, o amor liga os seres por laços indissolúveis, que se tornam mais estreitos a cada encarnação, a cada nova encarnação. Por isso que às vezes nasce alguém na nossa família, um sobrinho, um neto, e tem tanta afinidade conosco. Às vezes já é um ser nosso que partiu há muito tempo e retorna. Então tem aquele afeto com a gente, e às vezes ninguém explica, mas a gente sabe o porquê. Então nós podemos ficar tranquilos, que Deus é tão bom que envia de volta. Certo? E nos diz o item 19 no Evangelho: a união e o afeto que existe entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. Aquilo que falávamos, né? Aquilo que falávamos. Disse também, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus próximos, que ela não é da família. Aquilo que também falamos, às vezes diz, é tão diferente, fulano é tão diferente.
Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se acredita. Porque às vezes a pessoa não tem nenhuma noção da doutrina espírita, desse esclarecimento, mas percebe, porque é muito gritante às vezes a diferença. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de avanço para outros. Porque às vezes vem aqueles irmãos bem atrasadinhos, numa família que já é um pouquinho evoluída, justamente para isso, para que eles avancem também, para que esses espíritos que são um pouco mais evoluídos auxiliem esse irmão que está atrasadinho. E também já serve de prova, para ver se realmente estamos evoluindo, se realmente estamos colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, não é? É não desejar o mal. Assim, os maus melhoram pouco a pouco com o contato dos bons e com os cuidados que recebem deles. Seu caráter suaviza-se, seus costumes depuram-se, as antipatias apagam-se. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como na Terra se estabelece entre as raças e os povos, né? Quantos casais unidos aí de raças diferentes? Não importa, importa o amor. E é isso que Jesus quer da gente, o amor. E diz assim no roteiro sistematizado: a que podemos atribuir a afeição e o bom entendimento que se verifica entre pessoas de uma mesma família? Estes sentimentos parecem revelar a existência de uma simpatia anterior que as uniu no passado e as mantém ligadas no presente. O fator que contribui para a aproximação dos espíritos e seu nascimento numa mesma família é a simpatia decorrente da afinidade de gostos e inclinações. E a ausência de afinidades entre familiares, o que revela? Revela que naquele grupo estão reunidos espíritos estranhos uns aos outros, sem nenhum vínculo de simpatia entre si. Os verdadeiros laços de família são os do espírito e não os da carne. E qual a finalidade do ingresso de espíritos antipáticos ou estranhos como membros de uma mesma família? Possibilitar ocasião de progresso para uns e prova para outros através do convívio familiar. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam, ensejando o desaparecimento da indiferença e antipatia que os separavam e o fortalecimento dos laços de afeições. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. É bonito quando estudamos assim e podemos compreender melhor, muitas vezes, aqueles familiares difíceis, né? Às vezes tomamos conhecimento, às vezes é na nossa própria família. Então, encerrando aqui mais um Evangelho no Lar, lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger, né? Quem assim o necessitar, assim o quiser, conversar um pouquinho, né? Estamos disponíveis com carinho sempre, com afeto. Mais uma vez, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, pedindo a proteção, as bênçãos para mais uma semana de estudos, de trabalhos, de inúmeras tarefas, que às vezes julgamos pequenas, mas que são de grande importância para o nosso Pai Maior, quando fazemos com amor. Qualquer coisa que está sob a nossa responsabilidade. Que o amor
Senhor seja o nosso guia, porque assim saberemos que estaremos em conexão com Jesus, com os nossos protetores amigos. Mestre amado, ilumina o caminho de cada irmão, especialmente daquele que está sofrendo, aquele que está em depressão, aquele que esconde o sofrimento através de um sorriso, aquele que consegue dizer para o amigo está tudo bem, com o coração em frangalhos. Oh, Mestre amado, derrama teus bálsamos de amor sobre cada um de nós, seus irmãos menores, para que possamos, sentindo-nos fortalecidos e amparados, prosseguir na caminhada terrena, com fé e certeza de dias melhores. Guia-nos hoje e sempre, que assim seja. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Um beijo no coração.